Pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que ultimamente nós podemos ver com grandes proporções, né? Nas mídias, nas redes sociais, entre as pessoas. Nós podemos entender, perceber o quanto nós estamos cada vez mais distante da vontade de Deus, né? Como que nós podemos saber quando nós estamos tão distante da vontade de Deus, né? À medida que nós vamos nos distanciando de Deus, nós vamos nos distanciando do propósito que Ele tem para nós, né? Do propósito que Ele tem para nós. E qual é o propósito que Deus tem para nós? Antes de nós sermos criados, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos predestinado para algo, né? Então, Deus, Ele sabe, Ele antecede tudo, né? Então, muitas vezes nós vivemos numa insatisfação muito grande com a vida, nós vivemos ansiosos, né, preocupados o tempo todo, nós vivemos de forma que realmente nos prejudica, né? Porque nós vivemos buscando prazeres, buscando preencher o vazio que nós temos com prazeres momentâneos, né? Seja maratonar séries, seja filmes, seja comida, seja bebida, seja qualquer outra coisa, né? Que não seja nós estarmos vivendo a vontade de Deus. E nesses dias nós podemos perceber o quanto nós estamos focando a nossa vida, né? Estamos fixando os nossos olhos, né? Em coisas que não nos edifica, em coisas que nos atrapalha a viver a vontade de Deus, né? E isso nos deixa refém, né? Refém numa sociedade tão consumista, refém numa sociedade tão egoísta, distante daquilo que Deus criou nós para sermos, né? Quando a palavra de Deus fala que Deus nos predestinou, lá em Efésios, capítulo 1, Deus fala, né, que Ele nos predestinou antes da criação do mundo. E Ele diz assim, Efésios 1, verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? Então, para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença, na presença de Deus, né? Mas nós sabemos que nós seres humanos, nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que mesmo nós sendo moralmente bons, moralmente do bem, né? E sendo totalmente, nós estamos totalmente desligados de Deus. Nós estamos totalmente longe da vontade de Deus. Então, como nós vamos ser santos e irrepreensíveis, né? Como que nós vamos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus? Como? Mas a palavra, ela nos fala como que nós podemos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Não é por obras nossa, não é por mérito nosso, né? Não é por isso, é pelo quê? A palavra de Deus fala que todos nós nascemos seres pecadores, né? Nós somos desde as gerações, desde Adão e Eva, a partir de Adão e Eva, todas as pessoas, a partir do momento que ela já nasce um ser pecador, né? E a bondade que nós temos hoje, a bondade que nós refletimos hoje, né? É o quê? É a bondade de Deus em nós. É a bondade de Deus em nós. Mesmo a bondade de Deus em nós, nós ainda somos seres pecadores, porque nós estamos, né, sujeitos a erros diariamente, né, sujeitos a praticar pecados. Então, mesmo a prática do pecado, ela não se limita a um comportamento, né? A nossa natureza, ela já é pecaminosa. Então, mesmo que nós passamos a vida inteira tentando ser pessoas boas, né? Pessoas do bem, nós ainda praticamos pecado, porque o nosso parâmetro é quem? O nosso parâmetro é o Criador, e o Criador, ele é santo, 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 ele é perfeito, e ele nos criou. Aqui a palavra de Deus fala que ele nos criou para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença,
né? Então, o que que a palavra de Deus fala? Ele fala assim, ó: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados, né? Então, em Jesus Cristo, nós recebemos o quê? O perdão dos nossos pecados. Então, tudo na nossa vida se faz novo a partir do momento que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O perdão do pecado que Deus nos concede não é para que nós buscamos pecar mais, né? A graça não é para que nós pecamos mais, já que Deus vai nos perdoar. Não, a graça, ela é muito mais que isso. É aquilo, nós não merecemos o amor dele, nós não merecemos o perdão dele, mas mesmo assim, ele nos perdoou, ele nos amou e ele nos, o quê? Nós somos agora o quê? Filhos adotivos de Deus, né? Filhos adotivos de Deus. E o que que a palavra de Deus nos fala? Ela nos fala que nós, o quê? Nós temos herança. Os filhos têm a herança do pai, certo? Os filhos, ele tem a herança do pai. Então, a palavra de Deus fala que nós temos herança dos santos, né? Aqui mesmo em Efésios, mesmo capítulo 1, fala da herança nos santos, né? Que é a herança nos santos, que até Deus, nós somos o que? Heranças de Deus. E a palavra de Deus fala também, lá em Hebreus, que a nossa herança, nós começamos a tomar posse na onde? Lá no céu? Então, a nossa vida eterna, ela começa no céu ou ela começa aqui na terra? A nossa vida, quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, a nossa vida eterna, ela não começa no céu. Ela começa aqui na terra, desde que nós tomamos posse dela. Por que que a nossa vida eterna começa aqui na terra? Porque a palavra de Deus fala que começamos a receber a herança que ele conquistou para nós. Herança que essa que nos torna dignos diante de Deus. Porque nós somos indignos. Apesar das nossas boas obras, apesar de nós fazermos algo para Deus, nós somos indignos perante Deus. Mas o sacrifício de Jesus Cristo para nós, o que que nos faz? Ele nos deixa dignos diante de Deus. Então nós podemos o quê? Nos achegarmos a Deus. Mas é um problema. Nós sabemos que nós somos seres pecadores e nós sabemos que a nossa consciência, muitas vezes, ela fica sentindo culpada, né? A nossa consciência, muitas vezes, ela nos atrapalha a chegar até Deus. Porque nós nos achamos que somos indignos, nós achamos que nós não podemos falar com Deus. Então isso muitas vezes nos distancia de Deus. E a palavra de Deus tem um versículo chave, que está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 14, que diz assim, que é o versículo chave de Hebreus. Ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, né? Da herança eterna. Então, Cristo, o que que Cristo faz para nós? Para que nós possamos tomar posse dessa herança que nos está disponível. Cristo, ele morreu, ele ressuscitou, e o sangue dele, ele purifica a nossa consciência. Mediante o sangue de Jesus Cristo, a nossa consciência é purificada. Então, quando nós vamos orar, quando nós vamos fazer algo para Deus, quando nós vamos andar em comunhão com Deus, o que que isso nos ajuda? Por quê? Porque nós vamos conseguir usufruir, né? Nós vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor conquistou para nós.
Porque Jesus Cristo, ele conquistou para nós o quê? Ele conquistou para nós a santidade. A santidade. Então eu não esforço para ser santo para me ir para o céu. Eu não vou me esforçar para ser santo porque eu quero ir para o céu. Eu preciso, né? Eu preciso me esforçar e para me ser santo, para me ser aceito para Deus. Não. Nós somos aceitos por Deus mediante ao sacrifício de Jesus Cristo, e esse sacrifício, quando nós estamos nele, nós somos o quê? Santificados. Ele nos santifica. Então, através dele, da santidade dele, através do sacrifício dele, nós somos santificados. Então, a nossa consciência, ela fica o quê? Ela fica limpa diante de Deus, para que nós possamos o quê? Tomar posse daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Então a nossa vida eterna, ela começa aqui na terra, ela começa desde agora, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu passo a permanecer em Cristo, e Cristo permanecer em mim, eu vou ser o quê? Eu vou ser lavada, eu vou ser purificada, eu vou ser santificada, né? Através do Espírito Santo de Deus na minha vida, através da palavra de Deus na minha vida, o Espírito Santo vai me limpando, vai me santificando. E isso eu vou começando a ter o quê? Uma vida abundante. Abundante. Então Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Lá em João 10:10 fala, Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos uma vida de abundância, abundância nele. Então, como nós podemos ter uma vida de abundância? Né? Como nós podemos ter uma vida de abundância e usufruir da herança dos santos aqui na terra? Através dessa consciência limpa, porque essa consciência limpa, através de eu tomar posse dessa herança, eu vou ter o quê? Eu vou começar a viver essa vida eterna na terra. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, a minha felicidade, o meu prazer, a minha alegria, as minhas maiores alegrias, os meus maiores prazeres, os meus maiores desejos, vai estar nas coisas fora de Cristo? Não, vai estar na satisfação unicamente na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus. Então, essa herança dos santos me permite, desde aqui na terra, ter comunhão com Deus, ter comunhão com Deus Pai. E isso para nós é um privilégio que foi conquistado através de Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver que no Antigo Testamento as pessoas não tinham esse privilégio que nós temos hoje, né? Eles não tinham esse privilégio. Para eles poderem acessar a presença de Deus e Deus falar com eles, tinha que ser um sacerdote, e não era sempre. Tinha que ter todo um ritual de sacrifício, tinha que sacrificar animais, tinha todo um sacrifício em volta disso, para a pessoa conseguir chegar e ouvir a voz de Deus. Então, esse sacrifício que Jesus Cristo, e ainda mais, mesmo eles praticando todos os rituais para se chegar a Deus, a consciência deles ainda não era purificada. Não era purificada, porque o sangue que eles derramavam de animais não era suficiente para purificar a consciência deles diante de Deus. Era apenas a sombra daquilo que haveria de vir, né? O Antigo Testamento. Então, quando Jesus Cristo veio, ele conquistou para nós um privilégio. Então, o importante nós entender esse privilégio é porque quando nós conhecemos aquilo que está disponível para nós, nós vamos o quê? Tomar posse. Então, se eu não conheço a herança que eu tenho em Cristo, a herança dos santos, e se eu não tomo posse dela, eu vou achar que a minha vida aqui na terra como cristão é só sofrer. É só sofrer, é só sofrer. Por quê? Eu vou passar a sofrer. Eu sofrer por quê? Porque os meus prazeres não é os prazeres mundanos, os meus desejos não é os desejos mundanos. Então eu desejo aquilo que Deus não agrada, mas eu não faço por quê? Porque Deus não agrada. Eu tenho vontade de fazer aquilo, mas eu não faço porque Deus não agrada. Isso
eu não fui transformado. Quando eu tenho isso na minha consciência, dentro de mim, é porque ainda não fui transformada, é porque ainda não fui liberta naquela área da minha vida. Porque quando o Senhor vem santificar nós, quando Ele começa a nos santificar, Ele vai trocando os nossos prazeres, os nossos desejos. Mas para isso eu preciso o quê? Me humilhar diante de Deus, eu preciso me render, eu preciso o quê? Aceitar o perdão, aceitar o sacrifício dele, tomar posse daquilo que é meu, que é o que conquistou, que Jesus Cristo conquistou para mim, que é a santidade. Ele justificou, né? E ele me santificou. E essa santificação, ela é um processo que vai delongar minha vida inteira aqui na terra. Mas não vai ser uma vida inteira de tristezas, de dores, o cristão passa por sofrimentos e muitos, passa por dores e muitos, mas a minha maior alegria, a minha maior satisfação tem que estar em quem? Tem que estar em Jesus Cristo, tem que estar em Deus. O meu maior deleite, o meu maior prazer deve estar unicamente em Deus. Se não está em Deus, é porque algo ainda em mim não foi liberto. Então, o que eu preciso? Eu preciso me achegar mais a Deus, eu preciso me humilhar diante dele, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso me achegar diante dele. Para quê? Para que eu possa conhecer mais ele. Porque à medida que eu vou conhecendo ele, eu vou ser transformada, eu vou sendo transformada a minha mente, vai sendo transformado o meu coração, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades. Então, o que eu não posso aceitar é não tomar posse dessa herança. Porque quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, não é reprimir sentimentos, não é reprimir desejos, não é reprimir vontades. É realmente essas vontades, esses desejos serem transformados pelo Espírito Santo. Eles são transformados. Então, eu passo ao quê? A ter desejos que realmente agrada a Deus, a ter desejo na pessoa de Cristo, a ter desejo, a ter sonhos, a sonhar os sonhos que Jesus Cristo quer para mim. Então eu passo a ter prazer em fazer a vontade de Deus e não aquela vontade que antes eu tinha, carnal, das coisas, apenas das coisas terrenas. Então isso é o quê? Eu começo a ter alegria no Senhor. A minha alegria é no Senhor, porque Jesus Cristo, isso é começar, nós usufruirmos a nossa herança aqui na terra. Por isso que nós temos sempre entender e buscar entender mais ainda. Nós temos, quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós temos uma herança, a herança dos santos. E essa herança, nós já começamos a usufruir dela aqui na terra. Depois, quando nós encontrarmos com Jesus Cristo, nós vamos usufruir dessa herança plenamente, né? Plenamente, a satisfação plenamente. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos usufruir dessa herança dele. Como? Jesus Cristo ele diz: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Abundância de quê? Abundância de alegria, abundância de graça, abundância de segurança nele. Isso é uma vida abundante. Uma abundância de paz, porque Jesus Cristo é a verdadeira paz. Em Jesus Cristo nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em quê? Em amar. Amar. E nós só conseguimos amar. E nós só conseguimos viver o amor quando nós estamos em Cristo. Porque em Romanos 5,5 fala que Deus derramou em nós o amor através do seu Espírito Santo. Então é Deus que vai transformar em nós o amor. E não é qualquer amor, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, é o amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor que Cristo teve por nós na cruz. Não é um amor emocional, é um amor muito mais que isso. É um amor que ele serve, né? É um amor de servir, né? E não servir não murmurando, não reclamando, não fazendo para esperar algo em troca. É servir porque realmente você ama. Você realmente ama. E esse amor só nos é possível em Cristo. Só nos é possível em Deus. É Ele que nos transforma. É Ele que coloca esse amor em nossos corações. Então essa herança, nós temos que tomar posse dela aqui na terra.
E para nós tomar posse, nós precisamos conhecer a Deus. Porque senão nós vamos viver cristãos, crentes, né, sem ser libertos, sem receber a cura, sem receber a libertação, aprisionados, que é o que? A religiosidade. A religiosidade, muitas vezes, ela faz o que conosco? Ela faz que nós reprimimos as nossas vontades, reprimimos os nossos desejos e não nos permite o quê? Conhecer a Deus, porque nós limitamos fazer a vontade de Deus apenas obedecendo regras, aceitando os dogmas, fazendo rituais, apenas isso. E conhecer a Deus é muito mais que isso. Conhecer a Deus é você se colocar diante dele com um coração sincero e desejoso, buscando ele, né? E isso vai muito além de regras, muito além de dogmas. É realmente você se entregar de corpo, alma, coração, de tudo para Deus. É realmente nós entregarmos para Ele. Quando nós entregamos realmente para Ele, nós vamos ser participantes, né? Vamos ser participantes da sua o quê? Da sua glória aqui na terra. Nós vamos começar, porque nós vamos participar da sua glória. Como que nós vamos participar da sua glória? Nós vamos ter a alegria, a paz, né? O contentamento, o amor, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a paciência, a mansidão que Jesus Cristo conquistou para nós e é nos enviado através do Espírito Santo, quando habita dentro de nós. Quando habita dentro de nós. A palavra de Deus fala aqui, lá em Colossenses capítulo 3, verso 10 diz assim: E vos revestis de um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos. Todos quem? Todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que permanecem em Cristo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados, deixa a prática do pecado e vai para Cristo. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. O amor, ele é o elo da perfeição. Tanto é que o tempo todo Jesus diz, em João mesmo, Jesus diz que os seus discípulos serão conhecidos pelo amor, porque eles amam. E lembrando que o amor é o quê? O amor é um amor sacrificial, é um amor que ele entrega, ele serve sem esperar nada em troca. Porque a nosso verdadeiro prazer, o nosso verdadeiro regozijo, nosso verdadeiro deleite vai estar em quem? Em Jesus Cristo, na pessoa dele. E nós só podemos ter esse prazer quando ele é nos revelado, quando nós passamos a nos entregar para ele. Então nós vamos conhecendo a obra dele, o amor dele por nós, e nós vamos aprofundando nesse amor. E a nossa vida vai ser transformada. Então todas as coisas passadas vão ficar para trás, né? Tudo aquilo que a nossa velha vida vai ficar para trás. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós passamos a viver a vontade de Deus, nós temos a possibilidade de ter uma nova vida. Uma nova vida. Então, essa possibilidade de ter uma nova vida é para todos. Todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e buscam Jesus Cristo, ela tá o quê? Ela tá deixando a velha vida e ela tá sendo transformada no novo homem e numa nova mulher. Isso através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele não lança fora ninguém que vai até ele. Mas, infelizmente, muitos não vão até ele por orgulho, por arrogância, por soberba, por religiosidade. A religiosidade não nos permite arrepender.
Isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos tão presos na religiosidade que nós não percebemos que nós estamos praticando pecados diante de Deus, de orgulho, de soberba, de arrogância, né? Muitas vezes de acepção de pessoas. Muitos pecados nós não vamos percebendo que nós temos. Por quê? Porque nós achamos que nós somos santos demais, porque nós achamos que nós praticamos as regras que o homem determina para nós, então nós achamos que é o suficiente. E a palavra de Deus diz que não é bem assim. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas? À medida que nós estamos nos aproximando dele. E quando nós estamos cada vez mais próximos de Deus, é impossível nós sermos pessoas religiosas, insensíveis, frias com relações às dores do próximo. Nós vamos amando mais. Nós vamos vamos nos transformando, porque a luz dele vai refletindo em nós. Então, aqui fala, aqui ó, em tudo, quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai. Isso é tão importante porque a palavra de Deus, ela é clara, né? É o amor. Ele é o elo da perfeição, é o amor. E para nós, esse amor só nos é possível em Jesus Cristo. E não, isso não nos limita, né? Não tem como eu falar assim, não, eu tenho esse amor, eu vivo isso porque eu estou dentro de uma igreja. Não adianta nada eu estar dentro de uma denominação cristã. Não adianta nada eu estar dentro da denominação cristã e eu não conhecer a minha fé, e eu não conhecer o meu Deus que eu professo a minha fé. Eu conhecê-lo a partir apenas de experiência de outras pessoas, ou a partir de outras pessoas me falar dele. Porque uma coisa é eu ouvir outras pessoas testemunharem de Jesus, outras pessoas pregarem a palavra de Cristo, e outra coisa é eu ter a minha experiência com Cristo, é eu ter a minha entrega no individual, no secreto com Cristo, né? Com Cristo. A palavra de Deus é clara, em Mateus 6,6 fala, fecha a porta do quarto, ora o teu pai em secreto, o teu pai em secreto ele vê e ele te recompensará. Tá falando do secreto. O nosso secreto com Deus, ele é indispensável. O nosso culto com Deus, ele nos transforma, ele transforma a nossa mente, ele nos transforma por completo. Isso nós vamos começar. E quando eu tenho esse secreto com Deus, esse particular com Deus, a minha alegria não vai estar sujeita às coisas deste mundo, às coisas terrenas. Por isso que eu vou passar por dor, por sofrimento, por angústias, né? Por muitos problemas, mas eu não vou ser destruído, né? Eu não vou ser destruído. Eu vou estar o quê? Eu vou estar com a minha alegria, eu vou estar com o meu maior prazer em Cristo. Quando algo terreno me paralisa, quando algo terreno me deixa paralisado, me deixa aprisionado naquilo, com falta de esperança, com falta de prazer, é porque eu estou em quê? Em pecado diante de Deus. Porque eu estou colocando as coisas terrenas no lugar de Deus. Eu estou colocando inúmeras coisas no lugar de Deus. Porque quando nós estamos em Deus, Deus ele faz o quê? Ele lança fora tudo aquilo que nos atrapalha a viver a vontade dele. Ele começa a lançar fora. Então, o que nós devemos buscar? O que nós devemos buscar é essa permanecer em Cristo. E Cristo permanecerá em nós. Mas para nós permanecermos em Cristo, nós precisamos o quê? Estarmos dispostos a realmente confessar Ele com a nossa boca, mas crer de todo o coração. Porque muitas vezes nós confessamos com a nossa boca, nós temos comportamentos, né, que aceitamos Cristo, mas na verdade nosso coração está distante de Cristo. Então nós devemos o quê? Nos arrepender. Sempre que eu tenho algo, que algo me atrapalha diante as minhas preocupações, as minhas ansiedades, o meu foco, algo me paralisa, eu vou para os pés de Deus. Tanto é que a minha transformação, ela se dá como? Através do que? Eu tomar posse dessa herança, eu estar o quê? Humilhando diante de Deus. Porque eu sei que muitas vezes
O que me paralisa é porque eu estou pecando diante de Deus, seja por preguiça, né? Seja por falta de confiança nele. Então eu devo o quê? Me arrepender e ser sincero. Senhor, realmente eu não estou confiando em Ti. Realmente as minhas atitudes são preguiçosas. Realmente eu estou ansiosa e muitas vezes as ansiedades, muitas vezes as preocupações, muitas vezes a preguiça, tudo isso é o quê? Pecado diante de Deus, porque nós estamos o quê? Nós não estamos conhecendo o Deus que nós servimos, nós não estamos conhecendo o Deus que nós professamos a nossa fé. E quando nós não conhecemos o Deus que nós professamos a nossa fé, nós começamos a pecar diante dele, porque nós não estamos amando ele sobre todas as coisas. Nós, seres humanos, somos seres o quê? Falhos, somos seres pecadores. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós deixamos de praticar pecados. Nós deixamos de praticar pecados. Por quê? Porque ele vai nos santificando, ele vai nos limpando. Então, o pecado já não faz parte do meu cotidiano mais. Quando acidentalmente nós pecamos, logo o Espírito Santo vem e nos convence do pecado e nós arrependemos. E isso é o quê? No começo da nossa conversão, nós vamos mortificar a nossa carne, né? Essa mortificação da carne, ela é um processo que ela dura a nossa vida inteira, mas no início da nossa conversão, no início da nossa santificação, nós enfrentamos muitos desafios. Para quê? Para nós abandonarmos e paralisarmos diante da nossa carnalidade. Então, nós devemos o quê? Entender que nós precisamos tomar posse da nossa herança desde aqui na terra e entender, tomar posse do quê? Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos a herança. E nossa herança começa aqui na terra. Tá vendo que isso já é uma consciência que nós vamos tendo? E essa consciência, ela vai o quê? Ela vai nos transformando. Essa consciência do que o Espírito nosso, que o Espírito Santo testifica nosso espírito, vai o quê? Vai gerando em nós confiança para que nós buscamos a Deus. E nessa busca por Deus, e nessa mortificação da nossa carne, nós vamos sendo o quê? Transformados à imagem e semelhança de Deus, dia após dia. Dia após dia. É um processo. Mas se nós deixarmos sermos dominados pelos nossos prazeres carnais, pelos nossos desejos carnais, o Espírito Santo de Deus, ele não nos transforma. Ele não vai nos transformar se nós não submetermos a nossa carne ao governo do Espírito Santo. Ao governo do Espírito Santo. Mas para eu submeter a minha carne ao governo do Espírito Santo, antes disso tudo, eu preciso o quê? Me arrepender, confessar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, né? Professar essa fé de um coração sincero e realmente se entregar a Ele. Se entregar a Ele com a disposição e com a responsabilidade que nós temos o quê? De mortificar a nossa carne, para que nós possamos tomar posse da herança dos santos. Herança essa que ela vai o quê? Os aspectos da herança dos santos. Redenção e remissão, redenção dos pecados e a remissão dos nossos delitos, a vida eterna, né, que ela já começa aqui na terra, porque nós vamos começar a ter comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus, ela começa aqui, hoje, a partir do momento que nós determinamos e que nós aceitamos a graça, e que nós aceitamos o perdão de Cristo, o perdão que Ele conquistou para nós, a comunhão com Deus, né? Os aspectos da herança dos santos é isso. Comunhão com Deus e a participação da sua natureza, porque nós começamos a participar da natureza de Deus desde aqui na terra. Desde aqui na terra nós começamos. Claro que é um processo longo, né? É um processo, mas nós temos que entender que isso é o quê? É prazeroso, porque nós vamos começar a o quê? A aparecer com o nosso Criador, de pouco a pouco.
e a promessa, né? Promessa, esperança, proteção e segurança que nós passamos a ter em quem? Nós passamos a ter em Cristo, através da herança dos santos. Então, aspectos da herança do santo é o quê? Redenção, remissão, vida eterna, comunhão com Deus e participação da sua natureza, promessa e esperança, proteção e segurança. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, diz assim. 1 Pedro, capítulo 4, diz assim, que... 1 Pedro, capítulo 4, verso 4. Não, primeiro, capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 4. Diz assim: para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegido pelo poder de Deus, por meio da fé, até que a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo, neste momento credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Depois, aqui e no verso 14 do mesmo capítulo, diz assim: assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será ortogada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amoldeis as paixões que tinha outrora, quando viveis na ignorância, né? Na ignorância. Pedro está falando o que aqui? Que em Jesus Cristo nós temos, na fé em Jesus Cristo, nós temos a segurança, né? Quando nós permanecemos nele, ele vai permanecer em nós. Ele não vai deixar nós, ele não vai nos abandonar. Nós que muitas vezes nos abandonamos ele, né? Nós que muitas vezes abandonamos ele, mas ele não nos abandona. Ele fala, se você em João diz, se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E como nós vamos permanecer nele? Nós temos que tomar posse dessa herança. Da herança o quê? Que nós conseguimos, que Jesus Cristo conquistou para nós. Quando nós tomamos, é impossível, é praticamente impossível quando nós realmente nos disponibilizamos para tomar posse dessa herança, quando nós buscamos ele de um coração sincero e fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo, é praticamente impossível nós deixarmos ele. Porque como nós vamos deixar ele, né? Só ele que tem palavras de vida eterna, só ele que tem a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Por isso que quando nós estamos praticando as coisas do mundo, aqui as coisas terrenas têm os seus prazeres lícitos, tem muitos prazeres lícitos e nós podemos ser participantes deles, sim, mas eles não podem ser o nosso maior prazer, o nosso maior deleite, eles não podem ser a nossa maior alegria. O nosso propósito não deve estar em satisfação apenas das coisas, a nossa carne, das coisas terrenas. A nossa maior satisfação deve estar em as coisas de Deus. Mas com nossos olhos carnais, isso é impossível. Isso é impossível. Só é possível essa satisfação plenamente em Cristo, essa felicidade em Cristo, apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, apesar das guerras, quando nós realmente passamos a adorá-lo, quando nós realmente passamos a dedicar tempo
a mudar hábitos, a priorizar Ele no dia a dia, não uma vez por semana, não uma vez a cada 15 dias, não uma vez, não, é dia a dia, quando nós priorizamos Ele no nosso dia a dia, quando nós não deixamos Ele, nosso dia a dia, Ele estar conosco, nós tomamos posse dessa consciência plenamente que Ele está conosco o tempo todo. Então nós vamos começar ao que? A se alegrar com aquilo que Ele deixou para nós, que é a oração, que é a palavra, que é as disciplinas, né? As disciplinas bíblicas. Nós passamos ao que? Usar o jejum, nós começamos a praticar jejum, nós começamos a orar, nós começamos tudo isso para quê? Para que nós possamos entender, mortificar a nossa carne e passamos a deleitar nele. E isso é um processo, é um processo. Então o que é que Jesus Cristo nos fala? Que nós devemos perseverar. E isso é perseverança. Deus, ele não vai ficar nos mimando, fazendo o que nós quer, da forma que nós quer, do jeito que nós quer, da forma que nós queremos. Não. Ele vai o quê? Ele vai nos ensinar. Os processos da vida, ela nos ensina. E ele vai fazer com que nós aprendemos durante os processos, né? Mas, para nós termos alegria, para nós termos prazeres, durante esses processos, muitas vezes de dor, de sofrimento, de angústia, como que nós conseguimos? Apenas depositando a nossa confiança nele, apenas quando nós buscamos Ele como satisfação. Quando nós decidimos honrá-lo no dia a dia. Quando nós decidimos. E nós não conseguimos sem orar. E nós não conseguimos sem orar. Porque eu sei o ideal que eu preciso ser. Exemplo, eu sei a mãe ideal que eu preciso ser. Mas com a minha força do braço eu não consigo. Apesar de eu ter lido muitos livros, apesar de eu ter estudado, apesar disso, apesar daquilo, eu não consigo com a força do meu braço. Por quê? Porque eu tenho traumas, eu tenho, muitas vezes, eu tenho coisas no meu caráter, eu tenho coisas na minha mente, eu tenho coisas na minha vida que me atrapalham a ser a pessoa que eu preciso ser. Porque a minha natureza é o quê? Pecaminosa. Então, na força do meu braço, eu não consigo ser a mãe que eu preciso ser para minhas filhas. Então, é um processo que quando eu não consigo, eu vou aos pés dele. E o tempo todo, eu me humilho aos pés dele, eu clamo por ele. E ele vai o quê? Ele vai me limpando. Ele vai me purificando através da palavra dele. Através dessa busca, dessa entrega que eu tenho com ele. Ele vai o quê? Ele vai me limpando, ele vai me purificando, ele vai me fortificando, ele vai me amadurecendo, ele vai me fazendo enxergar aquilo que eu não estou enxergando. E esse enxergar algo que eu não estava enxergando vai me transformando. Então, à medida que eu vou me entregando a ele, à medida que eu vou buscando ele, ele vai o quê? Ele vai me limpando. Porque ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, quando nós nos tornamos dependentes dele, ele vai nos ajudando. O ruim é quando nós pensamos que nós somos autossuficientes, que nós somos bons o suficientes e conseguimos com a força do nosso braço, né? Mas, para me conseguir entender a vontade dele para minha vida, conseguir viver a vontade dele para minha vida, eu preciso o quê? Relacionamento. Não tem outra forma. É intimidade, é relacionamento com ele, diariamente. Hoje, eu tenho o meu relacionamento com ele diariamente, independente de como eu esteja, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu vou sair, se eu não vou, se eu estou de férias, se eu não estou, se eu vou passear, se eu não vou, independente de tudo. O meu relacionamento com ele diariamente, o meu culto lógico a ele é diariamente, independente da circunstância. Isso é um compromisso que eu tenho com ele hoje. Por que eu tenho esse compromisso? Porque ele derramou graça em mim. E ele derramou graça em mim. E essa graça, que não é por força minha, não é por mérito meu, não é por boas obras minhas, é porque a palavra de Deus fala que nós devemos perseverar. E se nós perseverarmos, ele vai o quê?
Ele vai nos limpar, Ele vai nos dar força, Ele vai nos fortificar. Então não é por força minha, é porque a nossa obrigação é o quê? Perseverar independente de tudo. Persevera que Ele vai ser a nossa força, que Ele vai ser a nossa fortaleza, que Ele vai ser aquilo que nós precisamos. Que nós precisamos para vencermos as nossas lutas diárias, que cada um de nós temos lutas, seja na maternidade, seja no casamento, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Nós temos lutas, nós temos tentações diárias e nós só vamos conseguir vencer isso quando nós permanecemos nele. Quando nós realmente, toda vez que nós cairmos na tentação, nós irmos ao pé dele, se humilhar, pedir perdão, se arrepender e buscar, e mortificando a nossa carne. Isso é o quê? É a obra do Espírito Santo em nós. Mas essa obra, o Espírito Santo só passa a morar dentro de nós quando nós realmente entregamos a nossa vida para Ele. Quando nós realmente buscamos Ele. Quando nós realmente estamos dispostos a nos render, a nos entregar para Ele. Porque nós estamos falando de um Deus, e esse Deus, Ele está disponível para nós. E o mais importante é isso. Ele está disponível. O Criador do Universo, Ele quer se relacionar conosco, que não temos nada para oferecer. Não temos nada para oferecer, mas Ele quer se relacionar conosco, porque Ele é amor, Ele é bondade, né? Ele é misericórdia. Então, como não querer aproximar dele? Por isso que nós devemos tomar cuidado o que nós estamos assistindo, o que nós estamos consumindo diariamente. Porque aquilo que nós estamos consumindo diariamente, muitas vezes nos ilude, nos seduz, porque Satanás está aí para nos seduzir, para nos enganar com coisas muitas vezes lícitas, mas que nos distancia de Deus. Tira o prazer de orar, tira o prazer de buscar a Deus, tira o prazer de ler a palavra de Deus, tira o prazer de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, tira o prazer de estar na comunhão entre irmãos em Cristo, tira o nosso prazer de frequentar uma igreja, tira o prazer, por quê? Porque nós começamos a ficar focados apenas naquilo que dá muito prazer para a nossa carne, seja o que for, mas que dá muito prazer para a nossa carne, aí nós vamos ficar naquilo. E isso é o quê? A armadilha de Satanás para nos distanciar de Deus. E nós não devemos aceitar isso, nós devemos nos arrepender, pedir perdão para Deus e buscar. Senhor, me permita enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Permita enxergar aquilo que eu não estou enxergando, Senhor. Peça para Ele. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira o tampão do meu ouvido. Permita-me enxergar a verdade liberta. A verdade é Jesus Cristo. Começa, se humilhe perante o Senhor. No seu secreto, se humilhe perante Ele. E Ele vai começar a te fazer enxergar aquilo que você precisa enxergar. E Ele vai começar a se revelar a você. E quando Ele começa a se revelar a nós começamos a ficar muito constrangidos, né? Nós passamos a se constranger com tamanho amor, com tamanha bondade, que nós começamos a perceber a partir do momento que Ele começa a nos mostrar. Porque antes nós ficamos cegos e não enxergamos Deus, nós não enxergamos nada, apenas aquilo que nós queremos. Então o Senhor, Ele está aqui para nós, né? Espero que esse vídeo possa ter edificado cada um de vocês, né? Eu oro para que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos daqueles que não tiraram ainda, o tampão do ouvido, para que o Senhor possa esclarecer, né, a cada um de vocês aquilo que está disponível para nós, desde aqui na terra, que é a herança do santo. E